Agora, a questão de políticas públicas, eu chamo a atenção para a importância dos conselhos. Nós temos conselho do idoso, conselho da saúde, conselho da criança e do adolescente. Esses conselhos, infelizmente, a grande maioria, infelizmente, não tem noção da importância que é um conselho para o município. Por quê? Os conselhos, vamos pegar, por exemplo, o CMDCA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Por lei, ele é o órgão responsável por apontar políticas públicas, diretrizes, né? Exatamente, para o executivo. Quando os conselhos não funcionam, o executivo ele não tem esse apoio, esse órgão consultivo e deliberativo, tá, a induzi-lo a adotar políticas públicas. Não tem parâmetros. Não tem. Então, por exemplo, não foram formulados. Exato. Por exemplo, um conselho do idoso, um conselho da criança, do adolescente, na minha visão, ele deveria elaborar um diagnóstico da situação. Vamos pegar o CMDCA, da criança e adolescente, a título de exemplo, serve para todos os conselhos. Você chega no CMDCA, não existe um diagnóstico da situação da criança e do adolescente no município, bairro por bairro. Se você não tem um diagnóstico, você não tem um projeto para solucionar nada. Mas o dinheiro não é para entidades, o dinheiro é para projetos, para atacar um determinado problema que foi identificado pelo diagnóstico. Mas se não há diagnóstico, também não há o que apontar de concreto para o executivo. E aí o Poder Executivo faz o quê? Faz uma coisa aqui, uma coisa lá, que ele acha que está correto. Que está correto. Mas qual é a necessidade do idoso no bairro tal, no município de Piracicaba? E por que isso acontece nos conselhos? Desconhecimento, falta de tempo para ir atrás? O que o senhor atribui isso? Em primeiro lugar, o desconhecimento dos conselheiros da sua importância enquanto conselheiro. Desconhecimento dos conselheiros, da municipalidade, dos cidadãos, tá? Da importância de um conselho. Porque se a população sabe a importância do conselho, a população cobra o conselho. Aí o conselho tem que fazer. Como o conselheiro, ele não tem como conselheiro, ele não tem essa percepção da importância dele, da importância do conselho para a elaboração de políticas públicas para o município, ele participa quando quer, quando dá certo, não é? Muitas vezes para cumprir ali o estatuto só, para fazer a reunião, deliberou, fez ali, abriu e fechou a reunião e vamos esperar a próxima reunião. O que é que os conselhos fazem? O conselho é representado paritariamente por representantes do governo e da sociedade. E nessa reunião é que é resgatado o interesse, as necessidades da sociedade, que nesse conselho vai ser debatido com representantes do governo, já que é paritário. É aonde você consegue trazer o executivo para as necessidades da sociedade. Necessidades locais. Exatamente. Daquela região, daquele bairro específico. Vamos supor que estejamos falando sobre o Conselho da Educação. E tem uma escola lá que está em situação precária, coisa e tal, e é discutido no conselho. Ora, no conselho tem representantes da sociedade e representantes do governo. A decisão que é tomada ali vincula o governo. Por que você anda com o farol aceso na estrada durante o dia? Porque houve uma resolução de um conselho que entendeu que é necessário para evitar acidentes. E você é obrigado a cumprir essa resolução. O que eu quero dizer com isso? Os conselhos têm poder de emitir resoluções e essas resoluções vinculam o executivo. Agora eu pergunto, quais são as resoluções que o Conselho do Idoso tem emitido nos municípios que venha vincular o executivo a adotar uma política pública pró-qualidade de vida do idoso? Estão muito falhos. E os conselhos são muito
muito importantes nisso. Os conselhos municipais se mobilizem mais, despertem para as suas responsabilidades, entendeu? Não que os conselhos municipais vão resolver tudo, mas pelo menos vai dar uma diretriz maior, né? Exatamente para o executivo. Perfeito, doutor Osmar, já chegamos ao horário limite aqui no nosso Câmara Convida. É um assunto muito pertinente, importante aqui para a população, que nós vamos também chegar à terceira idade, já estamos se aproximando disso, e isso é um assunto que interessa a todos, desde o mais jovem, né, até os amigos que já atingiram a terceira idade. Eu quero agradecê-lo, né, mais uma vez pela sua vinda, a disponibilidade de aceitar o nosso convite para participar aqui ao vivo do programa Câmara Convida, e nós o aguardamos numa outra oportunidade.